Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, dando direção, estratégia para fazer cada vez mais o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. E usa o teu servo nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, cuida da Bruna, cuida das crianças, que essa família, Deus, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastora. Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Bom estarmos aqui. Só mais um aviso. Sexta-feira, agora, os pré-adolescentes vão participar de uma vigília lá na Igreja Cristã da Zona Sul. Serginho, Bill estão conduzindo os irmãos aí, os nossos valentes. Então, você pai, invista nisso. Os meninos vão orar a partir das 8 horas da noite. Leva lá, tá bom, seu filho, para ter esse tempo lá buscando a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Mais informações, você pode pedir aí para o Serginho, para o Bill, que eles vão compartilhar com vocês. Irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, nós vamos ler alguns versos aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo aqui, privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos juntos aqui nessa manhã. Eu oro para que o Senhor continue falando conosco aqui. Tenho certeza que o Senhor está agindo aqui no nosso meio. Nossa oração, Pai, é para que o Senhor nos dê a sensibilidade para discernir a tua voz, para sentir a tua presença. E tudo aquilo que for um incômodo e que não provenha do Senhor e que for de ordem sobrenatural, em nome de Jesus, que não provenha do Senhor, nós queremos repreender. E te agradecer, muito, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu testar aqui. Agora tá. Bênção. Irmãos, mês passado nós tivemos um mês muito abençoado. A gente tratou aí a respeito do cuidado com as nossas vidas, especialmente por causa que nós estamos num contexto extremamente desafiador no que diz respeito à saúde, né?
tanto a saúde física, emocional, espiritual. Eu estava recentemente vendo um pedacinho de um debate da Prefeitura de São Paulo, e assim, uma coisa horrorosa. Eu falei, nós estamos perdidos com as pessoas que estão ali para serem eleitas, né? E aí eu fiquei pensando que aquele debate, assim, as coisas horríveis, aquilo é um reflexo da nossa sociedade, da saúde emocional, psicológica das pessoas e espiritual, especialmente. E aí nós, esse mês, então, compartilhamos bastante a respeito disso. Foi um tempo muito bom, assim, muito renovador. Pelo menos para mim, eu fui muito abençoado aqui com as ministrações que houveram na igreja. E aí, se você não acompanhou, você pode entrar no YouTube lá, que tem tudo lá. E você pode acompanhar as mensagens. E, irmãos, no mês passado também, no finalzinho do mês, o Serginho nos conduziu uma semana de consagração, um tempo de oração pelas manhãs e de reflexão bíblica, que foi maravilhoso, né? Se você também não participou, assim, nossa, foi muito bom. O Serginho abordou isso, né, sobre nós cuidarmos de nós mesmos, né, e ele trouxe uma perspectiva em um determinado momento que nós precisamos estar bem, e se nós estivermos bem, a igreja do Senhor estará bem também. Foi muito bacana. E eu quero então continuar, irmãos, falando a respeito disso, né, sobre o cuidado do corpo. Mas agora não mais do cuidado, né, de si mesmo, individual de cada um, mas agora do cuidado com o corpo de Cristo, falando de forma coletiva. Amém? A igreja de Corinto, irmãos, Paulo, ele vai usar, né, essa metáfora para falar sobre tanto os irmãos ali individualmente, mas também ele usa essa metáfora do corpo para falar da igreja. E é interessante, irmãos, porque esse texto aqui que nós lemos, no capítulo 12, Paulo está tratando a respeito dos dons sobrenaturais do Espírito, porque estavam havendo alguns problemas ali, né? Aqueles irmãos muito dotados de dons espirituais, inclusive no começo da carta vai falar isso, né? Quanto que eles são enriquecidos pelos dons que Deus deu a eles. Mas alguns irmãos estavam se considerando super espirituais, por causa de um dom específico, que era o dom de línguas, né? De línguas estranhas ali. E aí, eles estavam então tendo uma série de problemas por causa disso. E Paulo, ele vai falar no comecinho aí, fala assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons sobrenaturais, aos dons do Espírito. E é interessante, irmãos, porque nos nossos dias ainda existe isso, né? Existe às vezes uma mentalidade em algumas denominações, algumas igrejas, que ter o dom de línguas ou determinado dom faz da pessoa uma pessoa super especial, super espiritual. Inclusive tem algumas igrejas que a pessoa não pode ser líder se ela não tiver esse determinado dom, que é esse dom de línguas. Eu não vou, irmãos, entrar nisso aqui, tá bom? Hoje não é o nosso objetivo, mas só a nível de introdução aqui, de contextualização aqui do texto. Mas o fato é que muitas vezes na igreja hoje o que a gente tem visto é pessoas usando os dons que Deus deu a ela para manipulação, para exercer o poder e o domínio sobre as pessoas. Só, irmãos, que os dons que Deus deu a nós, eles não são para a vanglória, eles não são para a dominação, eles não são para a manipulação, eles são para servir a Deus. Amém? Aleluia. Então é para isso. E aí é isso que Paulo está tratando com os irmãos ali. Ele está tratando a respeito disso aí no capítulo 12. Os dons que Deus dá para nós para nós servirmos. E aí, irmãos, peraí, ué, o que eu fiz? Ixi, eu acho que eu pulei um monte aí. Que ficou faltando algum aí, Vitão. Coloca o PDF, por favor. Mas, irmãos, vamos lá, voltando aqui. Desculpem a falha aí. O que estava acontecendo, irmãos, ali na igreja, que Paulo, então, traz essa perspectiva aqui para nós? Havia um problema na igreja de Corinto, que... não, o Vitão, foi?
Aí, não, pode deixar aí mesmo. Havia um problema na igreja de Corinto, irmãos, que os irmãos eles estavam orgulhosos, eles estavam vendo divisões ali, eles estavam fazendo acepção de pessoas, eles estavam desprezando as pessoas ali que não tinham determinados dons, os mais pobres também. Então o que havia ali? Havia uma disfunção no corpo. Havia uma disfunção no corpo de Cristo. E é interessante, irmãos, porque Paulo ele vai usar essa palavra, falar dessa palavra aí, corpo, 31 vezes nessa carta. É o livro bíblico que mais se usa essa palavra corpo. E aí, lá em Corinto, ele vai falar que o corpo, né, aí falando aqui agora do ser individual de cada um, ele não é para imoralidade, né? A gente sabe que aquela cidade ali era uma cidade muito promíscua, tá? De muita prostituição, e ele vai falar, o seu corpo não é para imoralidade. Ele vai falar que nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, se é um templo do Espírito Santo, o nosso corpo ele é para apontar para Deus, ele é para servir, ele é para a glória de Deus. Ele vai falar sobre o casamento, a dinâmica do corpo dentro do casamento, vai falar assim que o corpo da mulher agora é do marido e o corpo do marido também é da mulher. Ele vai falar que ele esmurrava o corpo dele. Claro que ele está falando isso, tá, irmãos, de maneira simbólica, não é de autoflagelação, não, de penitência. Mas ele fala isso porque ele sabia que o que habitava nele ali, o corpo dele, a natureza dele, por causa do pecado, ela tinha sido corrompida. Então, havia uma predisposição ali para o mal. Então, ele fala assim, depois de eu pregar, de eu ensinar, o que eu faço? Eu vou lá, eu domino a mim mesmo. Eu tenho domínio próprio. Para que eu não seja reprovado naquilo que eu ensinei. E aí, a partir do capítulo 10, ele começa a falar, usar aí o termo corpo, essa metáfora para falar da igreja. Nós somos um corpo. Amém? Pode falar um amém bem forte aí? Aleluia. Só para acordar o irmão. Irmãos, nós somos o corpo. E com isso, nós temos um propósito. Esse corpo tem um propósito. Inclusive, lá no capítulo 11, Paulo vai falar a respeito da ceia do Senhor. Daquele ritual que tinha um simbolismo e um significado. E ele fala o seguinte, olha, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, bebe e come para a sua condenação. Nós não vamos entrar nisso aqui não, mas o ano que vem, antes da Páscoa, nós vamos ter uma escola bíblica aqui só para falar da Páscoa e para falar da ceia do Senhor. Mas aqui o corpo, tá, que Paulo está falando, não é ali o corpo de Cristo em si, mas o que o corpo de Cristo representava, o que a morte, aquele sangue derramado representava e que nós devíamos discernir. Aquilo representava a nossa unidade. Em Cristo nós recebemos o mesmo batismo, em Cristo nós temos o mesmo Espírito, em Cristo nós somos um corpo, em Cristo nós somos uma família. É isso. Então todas as vezes que nós ceiamos, é isso que tem que apontar essa ceia. Então se a gente ceia sem ter essa relação familiar, sem ser corpo, sem estar conectado, a gente está se equivocando. Ok? E aí, no capítulo 5 é isso que ele está falando, nós somos uma família, só que havia uma falta de entendimento daqueles irmãos, e por isso então havia todos esses erros que eu citei um pouquinho anterior. Havia uma distorção no propósito. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre essa metáfora do corpo, sobre nós como corpo do Senhor. E o que significa isso, irmãos? O que significa nós sermos um corpo? Significa que nós somos um, mas significa também que existe uma diversidade no corpo. Significa também que Deus, Ele dá dons e funções a cada um conforme Ele quer. Significa também que Ele distribui os dons de acordo com a sabedoria dEle. Amém? Então, nós precisamos nos atentar a isso. Nós somos igreja e como igreja nós somos um corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu acho legal porque Paulo pegou essa metáfora do corpo, porque assim, apesar da cultura grega ter uma ideia que o corpo ele era uma prisão da alma, e a matéria ela era ruim, ao mesmo tempo o corpo era um meio de você obter glória,
era um meio de apreciação, era um meio de você obter prazer também. E é interessante porque na cidade de Corinto, tinha os jogos ístmicos, que não eram mais importantes que os jogos de Atenas. Então existiam muitos atletas ali. E tinha aquela questão ali cultural muito forte do corpo, do culto ao corpo. E aí Paulo ele pega exatamente essa metáfora, que todo mundo se atentava muito, o corpo humano, né, os atletas, né, as competições. Inclusive ele fala, né, ele usa isso no capítulo 9 para falar sobre o propósito dele como ministro. Eu corro, eu tenho um alvo. Eu não luto como alguém que não tem alvo. Então, é isso. E o corpo, então, ele tem essa questão de unidade. Ele, apesar de ter vários membros, ele é um só. Ele é um só. Tem também a questão da interdependência, da diversidade. Olha só o capítulo 12, verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O que isso significa? Significa, irmãos, que nós somos um corpo e que nós somos interdependentes. E nós podemos estar unidos, mesmo sendo diversos. Amém? Isso é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. E no verso 22 ao 27, ele fala assim: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, tratamos com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, uma característica do corpo é que o corpo ele se autopreserva. Ele se autopreserva, o corpo é assim. O corpo ele trabalha para sua própria sobrevivência. E quando tem uma metáfora interessante que é o seguinte, né? O corpo, né, humano, eles estavam tendo uma dor, a cabeça estava com muita dor assim, né? E aí o corpo fez uma reunião entre ele ali e falou: nós precisamos descobrir onde é que está esse problema aí, a cabeça está sendo afetada e tudo. E aí eles começaram a conversar e eles discerniram que era o quê? Que os olhos estavam precisando de óculos. Aí chegou o nariz e falou assim: não, seguinte, não vai botar nada em cima de mim não. Já tenho minha função aqui de sentir o cheiro e tudo, não vai botar nada assim não. E eles entraram numa discussão, acabou que o nariz não quis, beleza. Aí o corpo foi caminhar, tropeçou numa pedra, pum, rebentou o nariz no chão. Aí o nariz foi reclamar, aí a boca falou assim: aí ó, tchãozão, tá vendo? Não quis, né? Por quê? Porque é isso, o corpo ele trabalha para a sua autopreservação, ele precisa caminhar no mesmo propósito. No reino de Deus, irmãos, não tem ninguém independente, autossuficiente. E ao mesmo tempo, todos são extremamente importantes e indispensáveis. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, você não é autossuficiente. Mas você é extremamente importante. Fala aí para o seu irmão aí. E indispensável. Amém. Porque no reino de Deus é assim, irmãos, a gente precisa entender. Todo membro tem uma função. Isso significa, irmãos, que se uma parte do corpo, se um membro, ele deixar de cumprir o seu papel, ele vai comprometer o corpo, ele vai prejudicar o corpo. Tudo, irmãos, que Deus dá para nós, seja a personalidade que você foi formado, os dons e talentos que você tem,
os dons espirituais, sobrenaturais que Deus te deu. O dinheiro, não, pastor, aí não. Irmãos, isso são para nós exercermos nossa função nesse corpo, no reino de Deus, na igreja onde Ele nos colocou, onde Ele nos estabeleceu. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que a igreja tornou o cristianismo um serviço religioso. Vou repetir isso aqui para você. A gente está vivendo um tempo que a igreja, não a igreja de Jesus, mas a igreja instituição, transformou o cristianismo em um serviço religioso. E as pessoas então, elas vão à igreja só para obter algo, e não mais para entregar algo. Ó que loucura! Isso é uma loucura. Os irmãos vão para cobrar, e não para querer assumir a responsabilidade, o papel que ele tem na igreja. Fala sério, na sua casa que é uma unidade também, uma família. Cada um tem uma função. Se a esposa não cumpre a função dela, ela sobrecarrega o marido. E se o marido não cumpre a função dele, ele vai sobrecarregar a esposa. Então a gente precisa discernir isso, irmãos, para que a gente possa de fato viver unidos como um corpo. Porque quando a gente se separa do corpo, a gente morre. Imagina só, corta um dedo seu aí, faz um teste, corta um dedo seu e deixa ele lá. Você vê o que vai acontecer com ele. Ele vai necrosar, ele vai apodrecer. E ele morre. Às vezes tem parte do corpo que necrosa mesmo no corpo, sabia disso? A necrose é quando a parte do corpo vai perdendo a sua capacidade vital de exercer a sua função. E aí, se você tem um dedo lá que está necrosando, que está com uma inflamação, algum tipo de coisa, e você não for lá e combater, e o corpo não mandar anticorpos para lá e tal, atuar ali naquele vírus, naquela bactéria. Isso aqui eu consultei a doutora, viu, antes de falar, tá, irmãos? O que vai acontecer? Vai necrosar o dedo e vai ter que amputar. Porque se não amputar, ele vai apodrecer o restante do corpo. Então a gente precisa estar atento, irmãos, e pensar se nós estamos conectados com o corpo e se nós estamos saudáveis também. E o maior interessado, irmãos, na nossa saúde, sabe quem é? O Senhor. O Senhor. Por isso que nós abordamos aqui o ano passado essa temática do cuidado integral. Ou vocês acham que foi uma ideia nossa? O que está rolando no momento? Não, irmãos, é Deus falando com a gente, nos alertando, falando, cuida de ti mesmo. Entenda isso. Em nome de Jesus. Então, aproveitando isso, que nós somos um corpo, que Deus nos fez para estar conectados, que cada membro do corpo tem uma função, não existe ninguém sem função. Os cílios aqui têm uma função. Além de deixar as mulheres bonitas e com os cílios alongados, é para quando você fecha o olho lá, ele protege. Então, cada um de nós tem uma função. E eu queria, então, convidar você, a você orar ao Senhor e entender aonde é que é a sua função aqui no corpo de Cristo que Deus te estabeleceu. Esse aí é o nosso organograma. Não sei se está dando para ver direito. Então, mais ou menos. Paga a luz aqui, paga mais uma aqui. Mas eu acho que é a fonte que eu pus que não ficou boa mesmo. Mas eu vou mandar isso aí no grupo, tá bom? E o meu desafio, irmãos, o meu convite para você, ó quanta coisa, irmãos, ó quantos braços nós temos aqui, ou melhor, né? Quantos braços, pernas, ouvidos, né? A gente tem muita coisa aqui na igreja. Irmãos, tem serviço, tem trabalho, e eu quero te dizer uma coisa, você é importante, você é essencial, você é indispensável aqui nessa igreja. Não fique pensando que você não tem nada para dar. Tem coisas que só você pode entregar aqui.
Só você pode entregar, só você pode realizar. Talvez você não tenha o dom e o chamado para plantar uma igreja no Quintino igual o Devo e a Creuza está fazendo. Mas você tem outra função. Portanto, não fique desconectado do corpo. Porque senão você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. Você vai perder o time. Pode acender, Vitão, por favor. Depois eu vou mandar isso aí e você vai ver certinho e estudar aí onde é que Deus quer te usar. Em nome de Jesus. Para que a gente possa cumprir o propósito do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a gente precisa cuidar do corpo. E agora aqui, não mais estou falando do seu próprio corpo, mas do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? O Senhor, Ele fez essa diversificação. Ele deu dons para cada um, diversos. E o propósito disso tudo é para o cuidado do corpo. Para que não haja divisão. Ele fez isso para que a gente, irmãos, andasse junto. E quando tiver alguém sofrendo no nosso meio, a gente se empenhe para ir lá e ser instrumento de cura e restauração na vida da pessoa. Quando uma parte do membro tiver uma vitória, se desenvolver, hipertrofiar, o corpo todo se alegra, porque se um bíceps fica mais forte, o corpo fica mais forte. Se as pernas estão mais fortes, o joelho agradece. É isso. Então a gente precisa cuidar, assim como o corpo cuida de si mesmo, a gente precisa cuidar do corpo de Cristo, que somos nós no coletivo, em nome de Jesus. Nós temos, irmãos, um sistema imunológico. E o sistema imunológico, o corpo, ele tem vários dispositivos. Quando existe alguma coisa errada no corpo, alguma debilidade, alguma disfunção, o que o corpo faz? Ele emite um alerta. O corpo tem febre, uma série de coisas. Se tiver algum corpo estranho, algum tipo de vírus, ele vai se empenhar para combater. A gente chama isso de anticorpos. E tudo no corpo, os seus membros, os órgãos, eles vão agir em prol da sobrevivência, para cuidar de si mesmo. Especialmente da parte que está vulnerável, comprometida, adoecida. Sabe o que eu acho legal? Vou lembrar o nome aqui, como é que é o trem. Alguns dos irmãos me lembram o nome daquele negócio que faz nas costas assim, que põe tipo um negócio, ele dá uma pressão ventosa. Nossa, esse trem é maravilhoso. Eu vou me arriscar a explicar tecnicamente aqui o que é uma ventosa. Nem sou da área da fisioterapia e das terapias. Mas a ventosa, irmãos, é um negócio que a pessoa faz, que ela dá tipo, ela puxa ali o seu corpo, ali a musculatura ali, e ela meio que causa um dano intencional. E o corpo, lendo que tem uma coisa errada ali, mas é um dano intencional que não faz mal para a pessoa. Ele manda anticorpos para aquele lugar para combater aquela disfunção. Então tinha uma época que eu estava com muita dor na lombar, e aí eu descobri esse negócio. Eu nem botava fé. Eu falava, isso aí eu acho que é frescura de atleta. Aí, estava fazendo fisioterapia lá em Canapi. Aí a moça falou, eu falei, isso aí, tá falando, vou fazer no C, no 0800. Falei, beleza, nossa, irmãos, o duro é que você vicia, né? Aí você fica doidinho para gerar um dano, para melhorar. Porque funciona, impressionante o corpo. Então, se você tá lá, você tá com a dor meio no corpo aí, vai atrás de alguém que faz ventosa. Você vai ver se não funciona. Depois você me fala. Funciona. Porque o corpo é assim. O corpo ele vai trabalhar em prol daquela parte que está sofrendo no momento. E sabe, irmãos, é por isso que Paulo ele vai usar essa metáfora. Porque naquela igreja havia pessoas que estavam sofrendo, que tinham dificuldade. E que uma parte que estava super bem resolvida e se considerava bonzão,
estavam negligenciando o cuidado com as partes mais fracas. E, irmãos, nós não podemos fazer isso. É igual o marido e a esposa, que são um. A Bíblia fala que é o seguinte: se o marido não cuida da esposa, ele é... A Bíblia não fala isso não, eu que ia falar aqui, mas eu não vou falar. Mas se ele não cuida da esposa, ele prejudica a si mesmo. E a esposa também, se não cuida do marido, ela prejudica a si mesma, porque ela é uma unidade. Então a gente não pode, irmãos. A gente precisa. E como então, queridos, cuidar uns dos outros? Olha que interessante Paulo falando. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Sabe, a pessoa parece fraca e tal, às vezes a pessoa tem até uma baixa autoestima, fala, mas eu não posso nada. Aí Paulo fala assim: você como um membro do corpo que parece fraco e frágil, deixa eu te contar um negócio, você é indispensável. Eu falei para os irmãos aqui já, né? A gente tem uma ideia de pensar que as crianças não têm nada para oferecer. Tem essa ideia. Por isso que em casa o pai, em vez de dar uma coisa para o menino fazer, ele vai lá e faz. Por quê? Porque ele não acredita que o menino tem condição de fazer determinada coisa. Quer dizer, tem poucos pais aqui de criança pequena, né? Inclusive, viu, irmãos, André e Rebeca casaram, estão lá dando aula. Não tem que começar a multiplicar aí. Mas, irmãos, as crianças, eu testemunhei isso aqui, inclusive eu devia ter honrado eles aí, ó, esqueci, ó, muita coisa na cabeça. Semana que vem nós vamos honrar. Se eu esquecer, alguém não deixa eu esquecer, não. Para a gente honrar os meninos que vieram ajudar aqui no mutirão. Porque se não fosse esses meninos, e eu vou confessar para vocês, na hora eu até pensei, falei, não, caramba, só 3 machos, 4 machos, e o resto, e os meninos, nossa, nós estamos enrolados. Mas aí, como eu tenho fé, eu comecei a falar para os meninos, vai, faz isso e tal. Daqui a pouco os meninos estavam fazendo coisas que nós nem pedimos, e certo. Eu falei, não, é isso mesmo. É isso. É indispensável. Você é indispensável. A gente precisa cuidar. Em nome de Jesus. E os que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Sabe, no corpo, ele fala, não, função boa é o pastor lá, que fica lá na frente. Função boa é o líder. Função nobre. Segundo Paulo, não. Aqueles que nós pensamos que tem pouca serventia, esses que nós precisamos honrar e afirmar e falar, cara, você é muito importante. Você que vem abrir a igreja, você que faz isso, você que pega um copo de água, o pastor vai ter direito a comer picanha no céu. Eis que te digo de mim mesmo. Mas a gente precisa, irmãos, valorizar, irmãos. A gente precisa ter autoestima. Ficar caçando os irmãos para servir eles, para abençoar a vida deles. Às vezes a gente quer só servir o pastor ou o líder, ou na empresa servir alguém que vai ali nos dar algum tipo de oportunidade, ser amigo ali, né, de quem, né, tal. Aí o evangelho é de cabeça para baixo, fala, não, você tem que servir e tratar em autoestima quem a gente pensa, que é fraquinho, que não tem muito a oferecer. Vou contar uma ilustração aqui, vou roubar do Vitor. Diz que um cara tinha uma empresa lá, e a empresa era uma empresa que os caras trabalhavam numa área lá de congelamento e tal, né? E aí tinha um determinado horário que ligava, aumentava a temperatura e tudo, né? Fechava tudo trancado e tal, e
e fechava tudo lá. E aí tinha um cara que ele sempre, o porteiro, ele sempre ficava escondidinho naqueles vidros assim que não dá para ver dentro, só dá para ver fora. Só que esse cara todo dia ele ia lá e ele ia falar bom dia e antes de sair ele ia lá e falar tchau pro cara. Era o único cara da empresa. Aí o que aconteceu? Ele estava dentro da empresa, aconteceu um problema lá que ele ficou preso numa máquina. E aí foi dando o horário de ir embora, que ia ser travado tudo lá pro funcionamento da máquina. E aí todo mundo foi embora. Só que quem que ficou? E aí o cara ficou preso lá dentro. O cara que falava, cumprimentava o porteiro. Aí o porteiro falou assim, não pode. Ele não veio me falar tchau hoje, eu vi ele chegando, ele não me falou tchau. Aí o cara foi lá, entrou lá na empresa, o cara estava lá. E por causa disso o cara não morreu. A gente precisa ser assim, irmãos. Fazer questão, sabe quando você vai no restaurante? E aí agora eu quero estender isso, essa questão da valorização e da estima com pessoas que às vezes nós pensamos que tem uma função inferior. Você vai no restaurante, pergunta o nome da pessoa, agradece, dá uma palavra de Deus. A gente vai no restaurante, se a gente é atendido mal, a gente quer brigar. Não é? Afinal de contas, nós estamos pagando, velho. Quem é que pensa, fala assim, não, deixa eu abençoar essa pessoa. Nossa, Deus, deixa eu ser compreensivo com ela. Deixa eu aproveitar a debilidade dela aqui, para dar uma palavra de encorajamento com ela, para ver se ela melhora. A gente precisa, em nome de Jesus. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Sabe o que Paulo está falando, irmãos? Essa palavra no original, ela, indecoroso, tem a ver com deformado, inconveniente. Sabe, pessoa difícil? Pessoa difícil, o que você quer fazer? Você quer distância, uai. Nossa, a pessoa fala demais, nossa. Pessoa inconveniente, pessoa mala. Na igreja não acontece isso, não. Não acontece isso. Todo mundo se ama. Todo mundo tem paciência. As pessoas que estão com algum tipo de debilidade, irmãos, deformado, é aquilo que está disfuncional. As pessoas que estão com algum tipo de enfermidade, que estão com algum tipo de luta, essas pessoas precisam ser tratadas com decoro especial, com uma atenção especial, com paciência, com carinho, irmãos. Nós estamos parecendo empresa. Nós estamos parecendo comércio. Relações comerciais, por demanda, por aquilo que eu posso obter e oferecer. Mas o Senhor nos chama, irmãos, para servir, para entregar, para cuidar uns dos outros, em nome de Jesus. É isso que nos difere como organização, como instituição. É isso, é só no meio business que tem gente querendo pisar em cima da outra. Disputa. É no business, mas nós não somos business, nós somos igreja. Corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Todos são importantes. Todos são filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor, nós somos um. Se a gente não se atentar para isso, nós vamos comprometer o corpo que o Senhor nos fez para pertencer aqui. Se você não se envolver, se você não discernir qual que é a sua função, se eu não exercer minha função bem, eu vou comprometer a sua vida.
E eu não quero fazer isso. Eu não quero ser pedra de tropeço. Por isso nós precisamos cuidar uns dos outros em nome de Jesus. A gente precisa estar sensível uns aos outros. A gente precisa observar quem são aqueles que estão sofrendo. Ô Vitor, corta um pouquinho o áudio aí. Muta o áudio para eu falar uma coisa aqui. Deixa eu ver se a pessoa que eu vou falar. Pedir para você voltar o áudio. Viu, irmão? Você que está acompanhando na internet, cadê a câmera? Está aqui, ó. Você perdeu porque você não está aqui. Tudo bem se você está doente, impossibilitado. Deus te abençoe. Fala para nós, compartilha aí no chat que nós vamos te visitar. Se você estiver precisando de alguma coisa, você fala que nós vamos, em nome de Jesus, porque é para isso que nós existimos. Agora, se você não está aqui porque você não quis ficar confortável, você me desculpa. Você vai sofrer. Você corre o risco de você perecer, sem nenhum de nós aqui saber. Irmãos, a gente precisa se empenhar em estar conectados uns com os outros. Sentir a dor do nosso irmão, ajudá-lo, aliviar o fardo. Se você está sofrendo, sabe? Não fica sozinho, não. Emite um alerta aí. Emite um alerta. E não fica chateado se a gente não percebeu, porque infelizmente nós estamos ficando meio insensível. Nosso dispositivo de identificação do sofrimento do próximo está comprometido, porque nós estamos muito ensimesmados. Então perdoa nós, se você estiver sofrendo, compartilha. Que é para a gente poder enviar e juntar energia para andar com você e te dar a mão e nós juntos sermos curados. Em nome de Jesus. O Senhor nos fez para isso. Como, irmãos, que a gente pode se conectar, a gente está atento, sensível uns aos outros? Aqui, ó, nesse ambiente, no culto. Ah, pastor, beleza, eu bato minha carteirinha aqui no culto, tá tudo resolvido. Não tá. Aqui é relacionamento de nuca. Você vai ficar olhando para a nuca do seu irmão. Aí se você pega e ainda quer ir embora rápido, porque você está preocupado com o seu almoço, você não está conectado, você só veio aqui obter alguma coisa que a gente poderia te entregar. Oração. Irmãos, eu quero fazer um apelo outra vez aqui para a igreja. Sabe quantas reuniões de oração nós temos? Sabe quantas reuniões de oração nós temos? Uma por mês.
qual que é o nosso impedimento, irmãos? Reunião de casais, sabe quantas nós temos? Uma por mês. Jovens. E os outros encontros, irmãos, nós precisamos estar conectados, investir nisso. Irmãos, nós não criamos programação para ficar fazendo firula, para ficar falando que nós temos X, programação Y. Nós, irmãos, criamos esses ambientes de encontro para que a gente possa se encontrar de verdade. Para que a gente possa estar junto. Para que a gente possa se abraçar, se beijar de maneira santa, abrir o nosso coração. Os grupos familiares. Nós temos grupos familiares acontecendo de segunda a sexta. Eu sei, irmãos, a gente vive um mundo muito acelerado, a gente tem muita coisa. Mas, irmãos, a gente precisa estar junto. O Senhor nos chamou e nos salvou para isso. É só dessa forma que nós, irmãos, vamos conseguir cuidar uns dos outros. Se a gente não investir nos nossos encontros. E eu quero concluir trazendo algumas pessoas que estão sofrendo no nosso meio e que precisam de um decor especial, precisam de atenção e precisam de carinho. Talvez você não saiba, muitos irmãos sabem, mas eu queria compartilhar. O Davi, nosso irmão, filho do Serginho e da tia Márcia, da Marcinha, ele tem uma síndrome muito rara. E a síndrome dele, irmãos, ela compromete a saúde dele porque ele não consegue controlar a fome e a saciedade. O Davi, ele come e ele não mata a fome dele nunca. E aí logo que eu cheguei na igreja não sabia, ele fica desesperado para comer. Mas não é porque ele é guloso. Mas é porque ele tem uma debilidade no corpo dele, que ele não tem saciedade, é no ser dele isso. E aí ele fica desesperado para comer. Se a gente tiver aqui, tiver com a mesa, ele vai chegar aqui, já, tio, que horas que vai comer? E ele pode comer, se empanturrar. Enquanto tiver comida, ele vai continuar comendo, porque ele não tem saciedade. E aí logo que eu cheguei, eu achava bonitinho ele, né? Ah, que comer aí, o que você quer? Você quer fofinho? Nossa, eu aperto ele, eu gosto de abraçar ele, de pegar a cabecinha dele, aquele cabelinho dele assim, ó, ficar coçando o cabelinho dele assim, apertar ele, todo fofinho. E eu achava um máximo, um barato a gente poder. Chegava lá, as meninas traziam uma bolacha, ele ficava lá em cima, eu falava, filha, dá bolacha pro menino. Até descobrir a síndrome dele. E agora então eu posso orar por ele, você pode orar também. E agora a gente pode ajudar a Marcinho e o Serginho, vigiando ele. Não é porque nós somos ruins. Mas se ele vier pedir alguma coisa para comer, você fala assim, ó, você já falou com seu pai e com a sua mãe? Nós não vamos deixar de comer por causa disso. Nós não vamos cancelar nosso café da manhã, viu, Dino? Mas a gente pode, o que nós podemos fazer para sofrer junto com ele? Não só com ele, mas com a Márcia e com o Serginho. Porque imagina se fosse o seu filho, e você vendo seu filho acordando de madrugada, escondido para ir abrir a geladeira para comer. Imagina quão desafiador é isso. Então a gente pode abraçar eles. Pode pastorear mesmo Davi. Pode criar formas, mecanismos, irmãos, que a gente possa aliviar um pouco isso. Fazer uma comidinha especial para ele mais light. Ah, não vai resolver o problema. Não vai, mas, irmãos, entende como isso é simbólico? Nós precisamos, em nome de Jesus. A gente tem a Bárbara aqui, que tem uma doença autoimune. Precisamos cuidar da Bárbara. Quem tem esse tipo de doença, de intolerância ao glúten, a Bárbara, se cozinhar aqui, tiver aqui coisa de glúten, se ela for na cozinha, ela fica contaminada. E não é frescura.
é uma enfermidade, é uma deformidade do corpo. E aí nós vamos parar de cozinhar? Não, nós não vamos parar de cozinhar, mas a gente pode se organizar com antecedência, avisar para a Bárbara. Você pode ligar num lugar que chama Delícias da Marisa e fazer uma encomenda lá de uns quitutes, nem usa mais esse termo, né, quitute. Essa aí é do tempo do Jades. Encomendar. Teve um dia que a gente fez uma reunião de jovens lá em casa, que nós compramos um lanche especial para a Bárbara, e a Bárbara ficou emocionada com aquilo, algo tão simples, porque revela o cuidado. Agora você também sabe da Bárbara. Você pode comprar, encomendar, pode pedir para mim que eu te passo o contato de onde é, você manda entregar para casa dela. Se você for num lugar que tiver coisa sem glúten de verdade, você compra uma cesta para a Bárbara, você leva lá. A gente tem várias pessoas que estão lutando, que tem desafio. Nossa irmã Lourdinha, que precisa fazer hemodiálise, que está na espera de um transplante. A gente pode... E está lá o sorriso dela, que bênção. Mas a gente precisa orar por ela. Abraçar a Lourdinha, como é que você está? Porque hoje ela está com um sorriso no rosto, mas semana que vem a gente não sabe, porque não é fácil a dinâmica que ela tem. Então a gente precisa estar sensíveis uns aos outros. Arro. E aqui, irmãos, eu não estou falando que a gente não faz isso. Glória a Deus, nós somos uma igreja abençoada, que nós nos amamos e que nós sofremos juntos, mas eu estou falando porque talvez você está meio fora da curva, você está meio desconectado do corpo. Então, isso aqui é só, sabe, um alerta para você entender que você é parte, que você é importante, que você tem uma função a desempenhar e Deus vai usar a sua vida e você vai ser uma bênção aqui no meio e nós seremos uma bênção uns para os outros, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais distante que a gente possa estar uns dos outros, às vezes você está lá, você é a unha do pé e o outro é a unha da mão, ou é o ouvido, você está distante. Mas existe uma coisa que nos une, que perpassa as nossas vidas, por mais diferente que nós sejamos, por mais diferentes que nós temos as nossas funções, tem uma coisa que perpassa as nossas vidas. É o sangue de Jesus Cristo. É o sangue do Senhor que permeia as nossas vidas, que nos traz vida. Então, seja parte, não ande afastado, para que você não corra o risco de perder, de ser nutrido por esse corpo de Cristo, pelo sangue do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a fechar seus olhos. Eu queria aqui fazer um desafio. Pode ficar de olho fechado aí. Dada essa palavra aqui que o Senhor compartilhou com a gente nessa manhã, que Ele nos fez para ser um corpo, estar unidos, entendendo que para a gente ser corpo, a gente precisa assumir um compromisso, primeiro com Deus. Nosso compromisso primeiro é com o Senhor, de ser lavado por esse sangue, de ser nutrido pelo sangue de Cristo. Eu queria, se tiver alguém aqui nessa manhã que ainda não se entregou a Jesus Cristo, que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor em ser parte do corpo dele, eu queria convidar você, se você quiser fazer parte desse corpo aqui, do corpo do Senhor, eu queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, para que a gente possa orar por você. Amém.
Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos orar nessa manhã. Te agradecendo porque, embora diferentes, embora às vezes até um pouco afastados, todos nós estamos conectados, fazemos parte de um mesmo corpo. Somos influenciados, orientados, ajudados, nutridos por um único Espírito. Obrigado pelo privilégio de ser corpo com os meus irmãos. Louvamos o teu nome, Pai. Louvamos o teu nome. Espírito Santo de Deus, oramos para que o Senhor nos ajude a cumprir este propósito, a estarmos sensíveis uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, Pai, a entendermos a natureza e o propósito do que é ser corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nos leve em paz, para viver uma semana abençoada, uma semana sempre se lembrando de que nós não precisamos sofrer sozinhos. Nós somos parte, junto com tantos outros que te amam. Nós podemos também nos alegrar com aqueles que têm vivido períodos de honra, Senhor. Assim como nos alegramos recentemente com a vitória da Letícia e tantas outras vitórias. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, nós queremos viver, queremos testemunhar neste mundo que existe um corpo lavado, nutrido, alimentado, fortalecido. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus, que benção. É isso mesmo. Amém, Zezé. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que benção. Pode falar, Rô.
Amém. Glória a Deus. Pode falar, Ginês. Ginês. Aí, ó, acertei. Amém. Amém. Pádua vai falar. Ô, Pádua, deixa as mulheres primeiro, depois eu te... Ela chegou para mim e disse, dá uma interferência, pode deixar. Eu estou orando por você. Diga. Tá ligado? Tá. Então, quando o meu irmão sofreu acidente, eu cheguei aqui bem acabada. E a Roseli chegou para mim do nada, ela nem me conhecia e disse, eu estou orando por você. Então, não precisou mais nada, né, Rô? Então, sempre que eu preciso, aliás, eu preciso sempre, nesses anos todos, já passei por muitos percalços. E, inclusive, estou com um problema agora de nervo ciático, de hérnia de disco. E todo mundo tem orado por mim. E eu sou muito grata a essa igreja que me acolheu, que orou por mim, que orou pela cirurgia do meu marido. Que foi um sucesso total. E eu agradeço de coração a todos os irmãos. Hoje eu faço parte desse corpo. E agradeço a todos. Amém, aleluia. Eu primeiramente quero agradecer, né, de eu fazer parte aqui. Algumas vezes eu não venho, agora eu estou mais firme, né, de fato vindo aqui. Eu me sinto realmente com vocês aqui como uma família, né. Eu pude estar indo na viagem ali com vocês. O Vitor, para quem não sabe, também é um amigo meu que
tem um espaço muito grande no meu coração, está comigo ali desde o... Perdi até quantos anos já, mas desde o 6º ano, né? Então, a família dele tem um grande carinho. E eu era uma pessoa que eu estava muito afastada, né, de Deus. Né? Minha família frequentava igreja e tudo mais, católica. E acabou que, por umas situações ali da vida, eu acabei me afastando. E eu percebi que, no momento, o Vitor sempre me chamava e eu decidi vir. Né? E a partir desse momento, eu me senti super acolhido. Né? Eu tenho o maior prazer de estar vindo aqui de manhã, acordar cedo, vir. E muito obrigado aí por todo mundo, pela recepção incrível, né, por todo mundo aí que, principalmente o Vitor, que ficava no meu pé, vem, não sei o quê. E então é isso, muito obrigado aí por todo mundo. Eu tenho muita gratidão a cada um dos irmãos, né? Eu passei nesse ano por 2 cirurgias. Uma delas foi da apêndice, né, onde ela estourou, né? E nesse ano foi uma outra, no ano retrasado. E a igreja, ela orou por mim e Deus ele operou um milagre. Porque na primeira semana que eu tive fora do hospital, para quem não sabe, a apêndice ela é o final do intestino, né? E quando ela se rompe, ela espalha fezes dentro do órgão e dá aquela infecção generalizada. E na retirada dela, como eu não tinha sintoma, ela teve que me abrir, teve que cortar, fazer lavagem. E eu passei por muita dor. E quando eu pedi para a igreja, no grupo, eu falei, eu não estou aguentando de dor, ora por mim. Na outra semana, eu havia passado 5 dias. Um exemplo de uma semana, na outra não tinha dor nenhuma. Olha o poder de Deus da oração da igreja. Uma coisa sobrenatural, irmão, você não tem noção da dor que é. É uma dor que você não conseguia se levantar, você virava para o lado, porque é uma cirurgia meio aberta, porque se infeccionar você tem que correr para abrir de novo ali, onde está ali. Então não é uma cirurgia fechada, ela é aberta. E para a glória de Deus aquilo se fechou em uma semana e aquela dor, toda aquela dor suportável foi embora, mesmo tomando medicamento, porque eu tinha vômito, tinha... efeitos dos medicamentos, que imagina você aberto, você vomitar, você força tudo o abdômen, e o cuidado da igreja comigo assim foi muito importante, né? Também há poucos dias atrás eu fiz um procedimento na próstata, a igreja também orou por mim, agradeço, minha recuperação assim está muito boa, estou no processo de cura, é recente, né? Esse processo que eu fiz. E eu quero agradecer a cada um irmão, a dona Neuza, que perguntava para mim também. Tive um problema de lombalgia, né? Pós-cirurgia, olha que tudo em seguida. Já não estou com mais nada. Até a irmã comentou, né, comigo que eu tinha melhorado. Já voltei à atividade física, voltei a jogar futebol, voltei para academia. Né, e eu estou me retornando a minha vida assim, sem nenhum problema. Eu agradeço a igreja em nome de Jesus. Muito obrigado a cada um. Eu podia passar essa oportunidade. Amém. Visitante. Visitante. Não se assuste, hein? Gente, seguinte, queria primeiro agradecer pelo privilégio de estar aqui hoje. Eu queria tentar deixar uma palavra de fé e de conforto para a Lurdinha. Alguns que estão aqui hoje não me conhecem, né? Outros também não sabem o que eu passei, né, com relação à saúde. Mas eu fiz uma cirurgia há uns 10, 11 anos atrás. Precisei tirar um rim por causa de uma doença genética. E automaticamente eu saí do hospital, né, fiquei 31 dias internado, depois saí do hospital e fiquei
quase 2 anos fazendo hemodiálise, que é o que ela está fazendo hoje. Rapaz, Isso. na oração. Inclusive na mesma clínica, né? E hoje, agora em março desse ano, fez 7 anos que eu tenho um transplante. Então, só que assim, se a gente for analisar todo o contexto, só eu sei, a minha família e alguns irmãos, quanto essa igreja me acolheu e o quanto oraram pela minha vida. Porque quando eu saí da cirurgia, eu fui para a UTI e o meu quadro era de não voltar mesmo da cirurgia. Todas as pessoas aqui mais íntimas sabem disso, né? E hoje, vendo o Maicon pregar, falando sobre a questão do corpo, eu estando hoje, entre aspas, afastado, né? Não estou afastado, eu não tenho conseguido vir no culto, porque para quem era para ter morrido, hoje eu tenho um trabalho que não está nem deixando eu vir na igreja. Então, assim, eu estou conseguindo trabalhar, né? Já se passaram tantos anos e aquilo que ia me destruir me deu saúde, me deu vida, e hoje eu tenho condições de trabalhar. E eu sinto muito falta dessa comunhão da igreja. Eu sinto falta dos irmãos. Mas eu sei que tem períodos na vida que Deus vai direcionando a gente. Então, assim, eu queria pedir para a igreja nunca esquecer de orar por ela, porque quem faz hemodiálise ou quem já fez sabe a dificuldade que é. E eu queria me colocar como exemplo para ela ver o que eu passei e que hoje eu tenho condições de estar aqui com saúde, firme, e que ela nunca se esqueça disso, porque eu sei que eu mesma desanimava muitas vezes. Então, assim, eu queria dizer que essa palavra e esse contexto da questão do corpo de Cristo, eu vivo, eu sinto e eu sei, porque eu faço parte dessa igreja, eu faço parte desse corpo, e eu queria agradecer a toda a liderança, os pastores, os presbíteros, os irmãos, os amigos, que cuidaram de mim e que continuam cuidando da igreja, porque cada testemunho aqui dá para perceber que, às vezes, ninguém fala nada, não parece, né? Parece que a igreja não está atuando, mas você percebe na intimidade os milagres que Deus tem feito no meio da igreja. Então, eu queria agradecer a Deus toda a honra e toda a glória a Ele. Amém. Amém. Que bênção, hein, irmãos? Dá sim. Depois a Sol aqui, por favor, gente. Bom dia a todos, primeiramente. Hoje o Marco falando sobre o corpo me lembrou muito algo que eu passei também. Eu sempre fui acolhido aqui, mas principalmente pelo Vitor, pelo Potts, que é meu amigo pessoal. Ano passado, um dia antes do meu aniversário, eu perdi meu pai. E para mim foi uma dor muito grande. E eu sempre via que eu estava triste, o Potts sempre me animava, estou orando por você, por sua família. Vim aqui na igreja para a gente fazer uma oração para você melhorar a sua autoestima. Esse ano também eu tive quase uma perca. Meu irmão, foi mais ou menos na mesma semana que meu pai faleceu, ele foi internado. Ele teve que fazer várias hemodiálises. Também passou perto da morte. Sempre como a gente tem uma amizade, sempre conto tudo para ele. Ele sempre falava, cara, estou rezando por você, por seu irmão, para sua família. Ou seja, ele nunca me abandonou nesses momentos difíceis que eu tive. Então, o que você falou hoje, o sangue de Cristo permeia em todos nós, o corpo nunca abandona o outro. Então, para mim foi muito gratificante hoje. Amém. Pará, seja muito bem-vindo, meu irmão. Você é uma bênção. Conta com a gente. Para nós é um privilégio ter você aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. A Sol, por favor, Francisco. Oi, gente. Eu não ia nem falar nada, porque já passaram 3 anos, né? Da morte do Renato, e eu perdi o chão. Vocês sabem como que a gente era um casal, vamos se dizer, perfeito, né? As viagens que a gente fazia, tudo. Mas, assim, eu senti o acolhimento da igreja,
nos seus mínimos detalhes. Até na parte financeira, eu tive o cuidado, assim, de alguns irmãos ir até a minha casa e me perguntar o que eu estava precisando. Então, assim, eu sou grata a essa igreja por tudo que ela tem feito, e por muitas vezes eu me trocava para vir, e uma voz falava, não vai não. E o desânimo vinha sobre mim, mas como Deus me deu esse ministério do louvor, eu falava, não, para Deus eu vou. E foi isso que eu fui criando forças, né? E estou aqui. Graças a Deus, firme no Senhor. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Vocês entenderam isso aqui? É o Senhor. Deus é bom. Amém. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Família. Como é que é seu nome, meu irmão? Geraldo. Esmeralda. Como? Edna. Sejam muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Vocês estão aqui a trabalho, estudando? Vocês moram aqui? Não, nós viemos para estudar. Ai, que bênção. Sim. Que bênção. E vocês estão morando em Ribeirão? Sim. Ah, que legal. Vamos bater um papo, tá bom? Tá. Em nome de Jesus. Obrigado. Irmãos, depois vocês dão um abraço nos irmãos, viu? Já recebemos. Ai, que bênção. Tem mais algum visitante aí? Tudo bem, minha irmã? Como é que é seu nome? Jocely. Que bênção. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Amém, irmãos? Vamos orar. Tá cedo ainda, são 5 para meio-dia. Dá tempo de você fazer almoço. De domingo o povo almoça mais tarde. Se a sua família encrespar com você lá, você fala assim, ó, você não sabe que banquete que eu já comi. Então nada que você falar para mim vai tirar a minha paz hoje. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida e te leve para viver uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão aí, eu vou lá para a porta para dar um abraço também em vocês.